Continuando o nosso papo sobre técnicas especiais, hoje a gente vai fazer um exemplo da parte um do método da separação de variáveis, que é a separação de variáveis em coordenadas cartesianas. Então, vamos fazer uma aplicação para entender melhor como que é o procedimento. Então, esse aqui é o problema. Tá, eu tenho agora uma caixa retangular ali, em x igual a menos b e x igual a b, eu vou ter um potencial V0 constante. E em y igual a zero e y igual a A, o potencial tem que ser nulo. São dois planos aterrados, por exemplo. Tá? E aí, de novo, esse problema ele é invariante na coordenada z. Então, ele tem essa simetria ao longo do eixo z. Então, não vai depender de z. Eis aqui a equação diferencial, a mesma que a gente viu. E aqui, vamos lá para as condições de contorno. Então, o potencial tem que ser igual a zero para y igual a zero. Né? Aqui embaixo. Potencial tem que ser igual a zero para y igual a A, aqui em cima. Potencial tem que ser igual a V0 para x igual a menos b e x igual a mais b. São esses dois planos aqui. Tá? Essas são as condições de contorno do problema. Essa é a equação. Então, só relembrando lá o passo 3, buscar uma solução do tipo produto, substituir em EDO. As soluções gerais vão ser as mesmas, né? Daquelas EDO, substituir isso aqui na EDP, né? Desculpa. E aí a gente vai obter duas EDOs, a solução geral é a mesma para qualquer problema em coordenadas cartesianas. Então, vai dar sempre isso daqui. Vocês podem, se quiserem, ao resolver os problemas, já partir disso daqui. Tá? Bom, vamos aplicar as condições de contorno. A gente já tem a solução geral, vamos colocar a condição de contorno e aplicar a simetria do problema se tem mais alguma. Então, o A, essa constante A agora não vai ser nulo. Tá? Porque eu não tenho mais aquela condição de contorno, o potencial tem que ir igual a zero no x igual a infinito. Eu nem estou me importando com x igual a infinito, a minha região de interesse agora está limitada em x igual a, entre menos b e b. Tá? Então, o A não pode ser nulo, mas o sistema é simétrico com relação ao eixo x. Tá? Então, a minha caixa está bem no meio ali, separada, e eu tenho menos b para um lado e mais b para o outro, e é V0 nas duas condições de contorno. Então, a minha função ela tem que ser simétrica com relação ao eixo x. Então, não tem como eu ter uma constante A e uma constante B. Uma que vai funcionar se o x for de um jeito, com um sinal, e o outro se o x for com outro sinal. Então, veja, observar essa simetria já me diz que a constante A e B tem que ser a mesma coisa. E aí a gente vai usar a função cosseno hiperbólico. Né? Se eu tenho A elevado a kx mais A elevado a menos kx, eu posso escrever isso aqui como 2A cosseno hiperbólico de kx. Tá? A outra condição de contorno, bom, V igual a zero para Y igual a zero vai implicar que D é igual a zero. Tá? Por quê? Porque cosseno de zero vai ser 1. Então esse D tem que ser nulo, senão eu não consigo satisfazer essa condição de contorno. Igualzinho a gente mostrou lá no problema base que a gente trabalhou na aula passada. V igual a zero para Y igual a A, de novo, é a mesma situação, eu não vou resolver de novo, na aula passada a gente já fez os detalhes disso daqui. Vai me implicar que o K é igual a Nπ sobre A. Tá um Y a mais aqui, mas o K é igual a Nπ sobre A. Então, a minha solução geral vai ficar uma coisa assim, uma constante vezes o cosseno de kx, né, tá aqui o k, vezes o seno, não é seno hiperbólico, né, cosseno hiperbólico de kx, e o seno normal de k vezes y, nπy sobre a. Essa é a solução. Então, veja, essa aqui já é uma função ímpar. Tá? O cosseno é uma função par, o seno é uma função ímpar. Então, basta que ela satisfaça uma das condições de contorno para o x, né? Ou no menos b ou no b. Porque como a função é ímpar, essas duas, na verdade, acabam sendo equivalentes. Eu já impus isso quando eu fiz aquela operação de simetria lá atrás e coloquei A igual a B. Tá? Então, eu já garanti isso. Então, eu vou pegar só uma delas. Né? Então, vamos construir uma solução geral antes de aplicar a última condição de contorno, que é, bom, isso aqui é a minha solução, então eu vou somar nesses n's e colocar um coeficiente Cn aqui. Pronto. Está aqui a minha solução geral escrita como uma combinação linear de soluções. E aí eu aplico a condição de contorno C. O potencial em x igual a b para qualquer y
tem que ser igual a V0. Então eu escrevo o potencial, a função do potencial aqui, lembrando de no lugar do x colocar o b, e isso tem que ser igual a V0. E aqui eu vou aplicar o truque de Euler-Lagrange, tá? Ou Euler-Fourier. Então, pessoal, o problema todo, o problema principal é até aqui, tá? A conta, um computador sabe fazer, mas você tem que dizer para ele qual a conta que ele tem que fazer. Então, o problema principal é chegar onde eu tenho que aplicar o truque de Euler-Lagrange para calcular os coeficientes, tá? Aí depois aqui é fazer integral, não é tão complicado assim. Mas até aqui, saber usar as condições de contorno, saber aplicar as condições de contorno e saber aproveitar a simetria do problema para chegar numa condição em que eu tenho isso daqui. Eu tenho uma equação, eu vou aplicar o truque de Euler, basicamente integrar, multiplicar por seno de n' πy sobre a dos dois lados e integrar de 0 até a. Notem que agora eu tenho uma constante aqui, Cn vezes esse cosseno hiperbólico de nπb sobre a. Tá? Isso aqui tudo é uma constante. Eu vou ficar com uma integral desse seno vezes o seno de n'. De novo, vai sumir com essa somatória aqui. Só para n igual a n', que ela vai ser não nula. Então vai ficar um a sobre 2, que eu vou passar multiplicando para o outro lado como 2 sobre a. Então eu fiquei Cn', cosseno de n' πb sobre a, do lado esquerdo. Do lado direito eu já passei o a sobre 2 dividindo, ficou 2 sobre a. O V0 aqui nesse caso não é uma função, é uma constante, sai da integral. Vou ficar com a integral do seno. Tá? A integral do seno vai dar o cosseno, então fica fácil calcular o coeficiente Cn aqui. Essa integral vai dar 2 sobre a V0, né? Tem uma troca de variáveis aqui. A sobre n' π, cosseno disso daqui, tomado nos pontos entre 0 e a. Então eu já agrupei, já cancelei esse a aqui, já agrupei essas constantes, vai dar 1 menos cosseno de n' π. Essa chave aqui vai dar ou 0 ou 2, né? Porque esse cosseno aqui, se o n for ímpar, vai dar 0, ou vai dar 1, desculpa. Se o n for par, se o n for par, vai dar 1, então essa chave aqui vai dar 0. Se o n for ímpar, vai dar menos 1, essa chave aqui dá 2. E aí fica um 2 multiplicando aqui, vai dar 4v0 sobre n' π. Tá? Então veja, eu vou ter o Cn vezes esse cosseno hiperbólico, vai ser igual a 4v0 sobre n' π. E aí, na minha somatória, eu só vou ter os n's ímpares. Né? Então, o coeficiente, né, vai ser calculado por isso daqui. Então, a minha solução geral vai ficar esse 4v0 sobre π. O 1 sobre n tem que estar dentro da somatória. E aí eu tenho 1 sobre cosseno hiperbólico que eu passei dividindo aqui para ter o meu coeficiente Cn. Então vai ficar um cosseno hiperbólico de nπb sobre a. E aí a solução geral é cosseno hiperbólico de nπx sobre a vezes o seno de nπy sobre a. Essa é a solução do problema. E aí tem um detalhe que essa somatória aqui agora é só sobre os n's ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, 8 por aí. Ok? Então, essa é a solução final. Aplicamos o método da separação das variáveis no problema em coordenadas cartesianas e chegamos na solução final para ele. É isso daqui, eu tenho os coeficientes, é uma soma infinita, é uma série, tá? A minha solução é uma série. Então, esse método funciona graças a duas propriedades da solução separada, essa solução que a gente buscou como sendo uma multiplicação de duas funções, cada uma dependendo só de uma coordenada. É a completeza e a ortogonalidade. O conjunto das funções seno ele é completo no intervalo entre 0 e a, ou seja, eu consigo escrever qualquer função como uma combinação linear disso daí, desde que esteja definido nesse intervalo entre 0 e a. E um conjunto de funções qualquer é ortogonal se o produto escalar entre elas for sempre 0, exceto quando se tratar da mesma função. Então, forma um conjunto completo de funções ortogonais. Então, a solução separável forma esse tipo de conjunto, então eu consigo escrever qualquer função em termos dessa solução geral e eu consigo aplicar as condições de contorno e achar alguma solução para a equação de Laplace. E aí, se eu acho alguma equação, o teorema da unicidade me garante que essa é a solução.
Tá? Então, para outros sistemas de coordenadas, o procedimento vai ser exatamente igual, só que as funções, né, que formam um conjunto completo ortogonal vão ser um pouco diferentes. A gente vai ver o caso de coordenadas polares, né? Ou seja, problemas com simetria esférica. Então a gente só precisa achar qual que é o conjunto de funções ortogonais dada a simetria ou dado o tipo de coordenada do problema, ok? Então, chega por hoje. Na próxima aula a gente vai ver de novo em duas partes o método da separação de variáveis para coordenadas esféricas, né? Aplicar o método, achar a solução geral e depois fazer um exemplo. Então não esqueçam de praticar, né? Bons estudos, bons exercícios e até a próxima. Tchau, tchau.